Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal da Mon Papier Crafts aqui no YouTube. Eu sou o Paulo da Guarde Aqui Seu Afeto e faço parte do time criativo da Mon Papier. A gente vai fazer aqui a reprodução dessa caixa livro que é feita com a coleção Amazônia da Estamperia, assinada pela Cristina Radovan. Nós vamos reproduzir todos os detalhes que essa caixa tem, passo a passo. Então, vamos lá comigo? Pessoal, então como é que eu vou começar a fazer a minha peça, tá? É importante pensar, eu faço isso para facilitar para mim, né? A peça é essa daqui, então eu faço para facilitar, né, a minha organização. Eu divido isso em 4 partes. A primeira parte é a parte aqui de revestimento da nossa peça. A segunda parte é a de revestimento interno da peça. A terceira parte é a contracapa do nosso livro. E a quarta parte, que é a última, é a que fica mais em evidência, é a capa do livro de fato, que é quando a gente começa a pensar quais são, ou melhor, quando a gente tem mais certeza de quais são os elementos que devem estar necessariamente na capa, que conversam melhor com os outros elementos. O que eu vou fazer aqui primeiro, tá? O primeiro passo que eu vou tratar é aqui desse revestimento. Então a gente vai fazer isso do zero. Como que eu fiz o revestimento, tá? Para fazer o revestimento, eu utilizei esse molde aqui. Ele é um molde flexível da Estamperia. O meu tá até sujo aqui, de tanto que eu usei, mas a referência dele é o K3 PTA 575. K3 PTA 575. Ele tem essa textura aqui, né, de madeira. O resultado final é esse aqui, tá? A gente tem a impressão feita desse molde. Então, como que eu uso esse molde? Esse molde, ele é especialmente pensado para a gente usar o cream paste da Estamperia, tá? O cream paste, ele é o produto perfeito para a gente utilizar nesses moldes aqui. É possível também que a gente use soft clay e depois coloque o molde aqui de textura como se ele fosse um carimbo, tá? Mas para fazer esse efeito aqui, que eu tô usando, a gente utiliza o cream paste. Aqui, ó, vejam bem, eu deixei uma com várias rebarbas pra gente saber como que ele fica, porque ele realmente fica com essas rebarbas. E aí é interessante que você venha com uma tesoura, e aqui tanto o cream paste quanto a renda líquida nos permite isso, ó, e a gente vai recortando e tirando esses excessos aqui. Depois, o que eu fiz? Eu peguei uma régua, gente, e medi mais ou menos aqui a altura da minha caixa. Eu tenho aqui aproximadamente 26 centímetros, né? 26,3. Então, o que eu vou precisar? 26,3, eu vou colocar 26,2, tá? Então, eu preciso que tenha 13 centímetros, ponto 1, tá? De altura aqui, porque 13,1 vezes 2 vai dar 26,2. Então, é isso que eu vou traçar aqui para recortar, tá? Eu vou colar aqui, eu vou aplicar a cola, vocês vão ver que eu vou exercer uma pressão aqui e vou deixar colando com a parte da lombada virada aqui para baixo, para fazer uma pressão mesmo. Tá? Então, ó, eu vou começar aqui pela parte de baixo, eu venho passando bastante cola aqui, ó, Então vamos lá, mais ou menos onde eu dobrei aqui, ó. Eu vou fazer,
encaixar certinho aqui e fazer uma pressão aqui, ó. Para que isso tenha uma adesão boa aqui. Eu vou trabalhar nesse outro canto aqui agora. Mesma regra, tá? Sem dó da cola. Vejo qual lado que tá aqui. Tento adequar as duas, na medida do possível, né? As duas tramas de madeira. E, ó, faço a mesma pressão. Ó, esse aqui é o que eu recortei agora com vocês. Esse aqui eu já tinha riscado um pouquinho. Eu vou pegar o tamanho aqui de novo, tá? Só pra gente fazer a mesma coisinha, eu vou seguir aqui o recorte que eu já fiz. Ó. Tá vendo? Que vai sobrar um pedaço aqui, não tem problema. Depois a gente vai passar o gesso e vai ficar tudo tranquilo, tá? Ó, só vou vir aqui e ó. Aqui, passando mais cola. O mesmo para a parte de cima agora. Me preocupo aqui, ó, em fazer a viradinha, tá? Bom, aqui a minha textura já secou, tá? Vocês vejam aqui que ficou aquela diferença aqui, né? Que eu disse que ia ficar, mas depois a gente vai pintar, então não vai fazer muita diferença. Agora, a gente vai se ocupar dessa partezinha aqui, tá? Ó, vejam bem. Bom, eu tenho aqui esses retalhos, né, que sobraram do revestimento externo. O que eu vou fazer, tá? Eu vou recortar essa parte menorzinha aqui, ó, porque a parte menorzinha ela vai vir aqui, ó, nessa parte aqui do nosso livro. Tomo cuidado para não deixar uma quantidade excessiva, mas também se ficar excesso, é o que eu já falei, não tem muito problema. Agora preciso que tudo isso aqui seque, tá? É possível que a gente já faça aqui a parte de colagem aqui no meio, ó, essa finalização aqui, tá?
Vou precisar também dos recortes, dos retalhozinhos aqui, tá? E de algumas partezinhas aqui que eu vou recortando e vou colando aqui, ó. Aqui já deu. Então, só vou passar a cola. Tá pronto, aqui é esperar secar. O mesmo agora a gente vai fazer deste outro lado aqui. Pronto, gente, ó. Tanto a parte de baixo como a parte de cima estão prontas, tá? Aqui essa parte de baixo aqui, essa parte de cima e a lateral. O que eu preciso? Esperar que isso aqui seque bem, tá? Bem mesmo. A propósito, eu tava me esquecendo aqui de uma parte que é importante também, que é essa parte aqui, ó. A gente precisa colar aqui também. Então eu vou tirar essa madeira, olha só, a pessoa tava esquecendo. Eu tiro a madeira que está na posição diferente, venho aqui, meço mais ou menos, e aí aqui, ó, eu vou tirar, vocês estão vendo que tem uma marcação aqui, né, na minha caixa livro, eu tenho essa marcação aqui, eu vou colocar a madeira só nessa parte aqui de cima. Então eu preciso fazer uma espécie de contorno aqui, tá? Minha caixa livro aqui. Vou tirar o excesso mais ou menos no olhômetro, gente. Ou então eu posso até tentar fazer uma marcação com a caneta. Deu certo. Vou passar cola e colar. E vou fazer o mesmo aqui na parte de cima, tá? A mesmíssima coisa que eu fiz, inclusive a parte de medir. E agora é esperar isso aqui tudo secar. Eu preciso que isso aqui tudo, gente, seque bem, porque eu não quero que nada inesperado aconteça na minha peça, tá? Assim que ela secar, a gente continua esse passo aqui. Pessoal, aqui o meu revestimento tá pronto, tá? Tá bem sequinho já, ó, vocês podem ver, tá tudo revestido. Aqui também, não é? A parte que eu fiz aqui, esse encostinho aqui do livro, a parte da lombada e aqui. O que eu vou fazer? A partir disso, eu vou aplicar gesso acrílico, tá? Passar aqui também nessa dobrinha aqui já, tá? Aproveitar que eu já tô nessa região e vou cobrindo aqui.
que eu acho interessante é como o gesso ele nos auxilia a suavizar, não é? Essas emendas que a gente tem. Agora, eu vou continuar com esse aqui, só para cobrir essa fenda aqui, ó. A gente passar aqui e olha como o gesso disfarça essa fenda, tá? Trás, na voltinha aqui, ó, na viradinha, a gente trabalha bem aqui. Perfeito, ok? A fenda ficou aqui, mas parece parte da textura, né? A gente olha assim, não dá pra percebê-lo. Ok? Vou esperar esse gesso secar para aí a gente começar a parte de pintura aqui do revestimento externo, ok? Pessoal, secou aqui o gesso, tá? Que eu já passei aqui, tá tudo bem cobertinho, bem sequinho. E agora, o que eu vou fazer? Eu venho aqui com a minha tinta, essa daqui é uma tinta no tom de marrom, tá? E vou passar aqui em todo lugar que tem madeira, tá? E aqui também, nesses limites aqui nessa parte também, eu vou aplicar a tinta marrom. Vamos ver. Aparentemente tá tudo coberto, tá? Vou deixar essa tinta secar, ela não demora muito a secar, tá? E aí, se precisar passar a tinta para corrigir algum espacinho que tenha ficado branco por causa do gesso, eu cubro. E vou agora esperar essa parte aqui secar. Pessoal, tá seca aqui o meu revestimento, tá? A minha textura. Não encontro nenhuma parte que não tenha sido pintada, tá? Tá tudo aqui bem pintadinho, bem certinho. Agora eu vou passar para a parte do gel envelhecedor, tá? A gente pode terminar essa parte exatamente aqui,
tá? Essa etapa. Eu gosto de passar um gel envelhecedor para dar uma manchada e uma escurecida nas partes mais profundas da textura. Mas isso é completamente opcional. Essa caixa aqui, antes de começar tudo, eu tinha passado goma laca indiana nela. Por isso, pingou aqui, eu consegui secar sem grandes problemas, tá? Venho aqui com meu paninho, deixo preparado aqui. Esse gel envelhecedor que eu vou usar aqui, ele é no tom mahogany, tá? Vocês podem usar também o vintage antigo intenso da estamperia, tá? Que também é um tom mais escuro. E a gente aplica o vintage antigo este da mesma forma que eu vou aplicar o gel envelhecedor aqui, tá? Então vocês podem escolher o material que vocês vão utilizar. E aí, essas madeiras aqui, elas vão ficando vincadinhas, ó. Elas vão ficando... as madeiras vão ficando manchadinhas. Então, fica bem legal o efeito. Tiro o excesso daqui de cima, tá? Com a mão bem leve, ó. E faço aqui do lado também. Último passo do revestimento, assim que ele secar, tá pronto o revestimento, só vai faltar o verniz. E aí, essa parte que fica mais ao fundo, né, eu faço primeiro e depois eu venho aqui nas páginas do livro, ok? Pessoal, secou aqui, tá, o gel envelhecedor, ficou bem legal, tá com umas manchas bem bonitas, eu não sei se tá dando pra ver pela filmagem, mas vocês vão ver as fotos, ficou bem legal. Agora, a gente vai fazer, como eu disse, a parte das páginas aqui. Aqui exige um pouquinho mais de atenção para a gente não pintar aqui onde já tá pintado. Eu vou pegar uma tinta numa cor mais clara, tá? Um tipo... Vou deixar essa parte aqui secar, tá? Vou mostrar pra vocês de perto. Aqui é onde voou uma gotinha. Mas aqui tudo tá pintado, tá? A única parte que vazou um pouquinho foi aqui, mas eu vou aplicar um gel envelhecedor aqui por cima. E, portanto, isso aqui vai sair, tá? E aí eu já volto. Assim que secar eu passo uma segunda demão, tá? Não vou filmar porque é exatamente a mesma coisa. Passo uma segunda demão e aí eu volto pra gente continuar. E vou consertar aqui essa parte com gel envelhecedor, tá bem?
Pessoal, tá seco aqui, tá? Ó, passei a segunda demão, como eu disse, né? Que passaria e não filmaria. Ó, consertei essa parte aqui de cima, tá? Que eu tinha invadido. Então, essa parte aqui tá quase pronta, tá? Eu vou envelhecer isso aqui com carimbeira, mas antes de envelhecer com carimbeira, eu preciso fazer uma chuva americana aqui, porque se vocês repararem, ó, ela tem umas manchinhas aqui, não é? O projeto original tem umas manchas aqui. Eu não vou fazer as manchas tão esparçadas, eu vou deixar as manchas mais concentradas dessa vez, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma chuva americana de novo, tá? Só que dessa vez só com a escova de dente. Não vou fazer com o pincel leque. Por quê? Porque eu tenho medo de acabar manchando aqui outras partes, tá? Então eu vou fazer uma coisa bem mais contida. Ó. Opa, escorrendo aqui. Marrom, parada e diluída. E vou fazer aqui a chuva americana. Ó. Como se fosse um pouquinho da ação do tempo, tá? Assim que isso aqui terminar de secar, a gente vai amarelar essas páginas com carimbeira, tá? Pessoal, tá seca aqui, ó, a nossa chuva americana, tá, ó, perfeito. Aqui também tá seca a nossa madeira, aqui, olha como ela ficou linda, tá? Bem bonita mesmo, gostei. Agora, como eu disse, é a parte de envelhecer aqui, né, de amarelar. Eu amarelei com carimbeira, tá? Eu usei essa carimbeira aqui, ela é uma carimbeira permanente, a cor dela é Potting Soil, né? Seria argila de modelagem, alguma coisa assim, né? Nesse sentido. E eu usei aqui essa almofadinha, né, de fazer maquiagem, tá? É um pincel de fazer maquiagem. E aí, eu gosto sempre de ter, vamos ver se eu vou ter algum aqui por perto. Quando eu vou fazer esse trabalho, eu gosto de ter à mão um jornal, que é onde eu limpo o excesso, né, de tinta da carimbeira. Eu vou pegar a tinta da carimbeira. Essa daqui, eu comecei a falar e não terminei. Ela é uma carimbeira permanente. E o bom dela é que ela é à prova d'água. Então, uma vez que ela é à prova d'água, eu posso usar verniz à base de água, né? No caso, eu gosto de passar aquele verniz com pincel. Então, acaba sendo melhor para mim utilizar esse tipo de carimbeira, tá? Ó. Eu vou reforçar onde a gente provavelmente... onde provavelmente ficaria mais sujo se fosse um livro de verdade, né? Onde é isso? Aqui, nessa parte, nessa esquina, tanto na de cima quanto na de baixo. E aqui, que é onde a gente pega e vai folheando o livro. Então aqui no meio acaba sendo bem mais, acaba manchando e sujando bem mais, tá? Do que nas outras partes. Ficou assim. Essa carimbeira eu preciso deixá-la secar um pouquinho, tá? Mas assim que ela secar, a parte do revestimento externo tá pronta, tá?
Aí, assim que ela secar, a gente vai fazer a segunda parte, que é aqui a parte de dentro, revestimento interno da nossa caixa livro, que no nosso caso aqui é a Vitória Regia. Ó, olha que lindo. Pessoal, agora a gente vai começar uma das partes que é talvez uma das mais importantes desse projeto, que é o revestimento interno da caixa livro, tá? Então como que a gente faz? Eu já cortei aqui o papel que eu precisava, o papel vai ser esse, mas eu vou mostrar para vocês o tamanho do papel, né? O papel, ele tem 30 centímetros e meio de altura, tá? Eu precisei cortar o meu aqui, eu acho que aproximadamente 24 centímetros de altura. Cortei na refiladeira, tá? Você pode cortar também com régua e estilete, funciona também. E aí, ele tá cortado e cortei 2 pedaços com o resto do papel aqui para colar na parte superior e na parte inferior. Aqui dos lados não precisa cortar, porque a gente vai fazer um tipo de colagem que dispensa que a gente recorte aqui. A gente faz tudo de uma vez só, tá? De modo que falte apenas a parte de cima e a parte de baixo pra gente colar. Bom, vamos começar então. E vou passar a cola. É o mesmo processo que nós já estamos acostumados. Agora, que é a parte que exige um pouco mais de atenção. Eu vou pegar o começo do papel e vou coincidir com o limite aqui da caixa, tá? Então, a gente vai fazer mais ou menos assim. Deixa... Opa! Virar um pouquinho pra mim. Ó. Estão vendo que coincidiu aqui com o início da caixa, tá? Com o limite da caixa. E agora eu vou pegar esse instrumento aqui, que é uma das minhas milhares de espátulas, e vou, na verdade ainda não, esse ainda não. Eu vou pegar essa espátula comum aqui e vou trabalhar aqui. Me desculpem que eu não vou conseguir deixar 100% para vocês agora, mas só no comecinho. Assim que eu conseguir. Ó, pronto. Agora, eu já acertei aqui desse lado. Eu preciso chegar até o fim aqui. E aí eu venho com esse instrumento aqui e vou eu cheguei aqui na extremidade. Vou acertar de cola o cantinho, porque eu sempre digo que os cantinhos são perigosos. Passo mais um pouco da espátula. Venho com a dobradeira, especificamente para a área de vinco aqui, ó. Que é a área em que a gente vai passar a lixa, tá? Para cortar. Isso aqui eu preciso tirar. Ok. Aqui está dobradinho, vamos ver. Assim.
Show! Agora vou pegar um pedaço de lixa, onde estão as lixas. Aqui. A mesma que eu usei já, tá? E aí, ó. E ficou assim, certo? Ó. Aqui ficou um risco branco por conta do próprio papel, tá? Mas dá pra gente passar uma carimbeira aqui, ó. Posso até passar agora. O problema é que ela pode manchar um pouco, ó, por causa da cola. Então eu vou colocar esse recorte aqui, vou ver de que forma ele conversa melhor aqui, tá? E vou encaixá-lo aqui. E o outro, ó, eu vou encaixá-lo aqui embaixo, de modo que eu tenha um contínuo todo aqui, né? Então a hora que você abre o livro, é como se você mergulhasse aqui no rio Amazonas, tá? Que é a ideia que eu tentei colocar aqui nessa caixa. Agora, eu já finalmente coloquei todo o papel aqui, eu vou passar cola em todo o interior da caixa, tá? Para selar o papel aqui também. E agora, para uniformizar a cola e tirar as marcas do pincel, eu faço um rolinho aqui, ó. Agora, esperar isso aqui secar, passar o verniz em toda essa parte e ela tá finalizada. Pessoal, vou mexer na capa agora, tá? Mais especificamente na contracapa. A gente vai fazer esse efeito aqui, tá? Esse efeito, vou ver se eu consigo deixar aberto aqui, ó, o livro. Ó, esse efeito, ele é baseado em uma das páginas aqui do bloco, tá? Da coleção Amazônia, que é essa, vamos ver se eu acho aqui, essa página aqui, ó, essas borboletas, tá? Então, eu tentei me inspirar aqui, nessa textura aqui por fora, para fazer essa textura aqui de dentro, tá bem? Então, vamos lá. Vou pegar a minha Modeling Paste aqui e vou pegar uma quantidade aqui que eu ache suficiente. Por quê? Porque eu vou tingir, tá? E aí, uma vez tingida, eu não tenho como trazê-la de volta para cá. Vou pegar aqui, ó. Acho que tá demais. Aqui eu acho que tá bom. E vamos lá. E vou colocar algumas gotas aqui, tá? Quantas gotas, Paulo? O número que eu achar necessário para ter uma cor que me agrade, tá?
Vou aplicar com, eu não disse o porquê, eu vou aplicar com pincel de cerdas duras, porque se ficarem marcas para além do pente fino, é isso que eu quero, tá? Então eu venho aqui, ó, e vou depositando a minha modeling paste, tá? Se vocês quiserem, é possível também que a gente tenha uma espécie de régua aqui do lado, né? A gente deixa uma caixa aqui e vem riscando a partir dessa caixa, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia. Eu tenho uma caixa aqui do lado, eu vou fazer para vocês imaginarem como é. Venho aqui e, ó, ele vai ficar mais reto, tá? Mas isso aí depende de gosto, tá? Tem gente que prefere mais certinho, tem gente que não faz tanta questão. Aqui, como eu já comecei mais certinho, eu vou continuar. Prontinho. Feito isso, vou esperar essa parte aqui secar pra gente continuar. Pessoal, esse aqui é a nossa contracapa, tá? Essa daqui é a nossa contracapa. Aqui eu passei uma demão só da mesma tinta marrom que eu passei no revestimento externo, tá? Até dei uma manchadinha aqui, aqui também deu uma manchada, mas não tem problema, porque agora a gente vai cobrir essa peça aqui de outra forma, tá? Então aqui é o resultado da tinta ocre com a modeling paste da estamperia, tá? Ela ficou bem plástica, porque ela é um material acrílico, tá? Então ela ficou bem plástica, bem legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma outra tinta num tom de um tom ocre, ok? Mas um tom um pouco mais escuro que o ocre que eu usei para misturar na modeling paste, tá? O tom de ocre que eu tenho é este aqui. Essa daqui é uma tinta PVA. E por que eu estou usando uma tinta PVA? Porque depois que eu pintar aqui por cima, eu pretendo lixar. E aí a tinta PVA ela sai mais fácil. Por isso eu acho que a tinta PVA é ótima para a gente fazer esses efeitos quando a gente vai lixar por cima, tá? E vou passar essa tinta PVA diluída aqui com auxílio de uma esponja de cozinha. Vou encharcar aqui a minha... Isso aqui é só água, tá, gente? Com a modeling paste aqui, então... que eu usei para limpar o pincel, mas não tem problema nenhum, tá? Tiro o excesso dessa água aqui. Vou borrifar um pouco de água na tinta ocre que eu tenho aqui, tá? E aí eu vou pegar aqui essa tinta, trabalhar aqui até deixá-la bem diluída. E o que eu vou fazer, tá? Eu vou vir aqui na minha placa e vou esponjar essa tinta aqui, dessa forma, tá? Fazendo alguns movimentos circulares, alguns retos, ó. Olha que eu chego aqui nos cantinhos, para não manchar aqui por fora, eu faço os movimentos mais retos, tá? Ó. Tá? E aí, no fim das contas, vai ficar bem manchado aqui. De novo, posso jogar um pouco de água. Aqui também é água, tá, gente? Só tá num borrifador menor. Pra gente abrir essa tinta em alguns pontos. E aí eu vou deixar aqui. Eu vou aproveitar que essa água ainda tá aqui e vou fazer o quê? Vou pegar uma tinta com um marrom um pouquinho mais escuro e uma escova de dentes. Vou molhar a escova de dente aqui. Deixa eu
pegar essa tinta, vou pegar um pincelzinho aqui. Eu não preciso de muita tinta, tá, gente? Apenas um pouco, bem pouquinho. Ó, e vou fazer uma chuvinha americana aqui. Ó, vou mostrar pra vocês o tanto que eu peguei. Vejam aqui. Isso aqui é suficiente, tá? Vou molhar aqui a escova. Vou diluir bastante essa tinta marrom escura, tá? E vou, ó, enquanto a mais manchar enquanto ela ainda estiver molhada, porque aí ela consegue ir abrindo. Eu vou esperar isso aqui secar e a hora que estiver seco, a gente vai lixar e eu vou fazer essa chuva americana de novo, tá? Essa daqui é a contracapa seca, tá? Eu quero que vocês reparem, olha como fica diferente a chuva americana quando a gente faz sobre a superfície molhada. Ela fica mais escura, evidentemente, como uma chuva americana, como se espera de uma chuva americana, mas ela fica muito mais sutil, né? Os limites ficam muito mais sutis, então eu gosto bastante desse efeito. Vejam também como ficou bem manchadinho, tá? Por causa daquele aquarelado que nós fizemos juntos. Feito isso, gente, o que vai acontecer? Lembra que eu coloquei por baixo a Modeling Paste com um tom de ocre e depois eu vim com uma PVA por cima com outro tom de ocre, um tom mais escuro, né? Eu vou vir agora com uma lixa, aqui a minha é a 120, mas eu não me prendo pela gramatura da lixa, tá? Pelo tamanho da lixa. E eu vou lixar aqui porque eu quero que apareçam aqueles veios. Eu não quero que suma totalmente essa textura aqui, tá? Mas eu quero que alguns veios fiquem mais evidentes. Então, ó, na mesma posição aqui, eu venho lixando. Prontinho, pessoal. Vou passar um paninho úmido aqui, ó, pra limpar. E olha como já dá outra cara para nossa placa. Olha que legal. Né? Eu falei placa, né? Mas é a contracapa do livro. Mas é como se fosse uma placa. Na verdade, é uma placa de MDF. O próximo passo é muito parecido com o anterior. A gente vai fazer chuva americana aqui de novo, tá? Então eu já peguei aqui a tinta marrom escura, a mesma tinta que eu fiz anteriormente. Eu vou molhar, mas agora eu vou molhar só em alguns pontos. Eu vou até pegar esse borrifador menor aqui. E eu só quero, ó, em alguns pontos, que fique mais suave em alguns pontos e mais marcado em alguns outros, tá? Eu vou... Pronto. Agora eu venho com uma escova de dente e com esse pincelzinho leque aqui que eu tenho, tá? E vou diluir essa água, me desculpem, diluir essa tinta aqui, que eu vou usar para fazer a chuva americana. E vou começar pelo pincel leque. O pincel leque vai me dar algumas gotas maiores, tá? Vou misturar bem aqui, já quero um pouco de água ali, não tem problema. Ó. Vejam de pertinho como ficou, tá? Bem sujo. Gosto disso, era o que eu tava pensando mesmo. Uma coisa muito mais relacionada à terra e a cor, a coloração da terra mesmo, né? Gostei desse efeito. Eu vou deixar aqui secando. Pessoal, aqui tá a contracapa feita, tá? Vejam a diferença, eu queria chamar a atenção para isso de novo, da chuva americana feita numa superfície seca e nela feita numa superfície molhada, tá? Eu acho que isso é um efeito muito interessante e que vale a pena a gente reforçar. Agora, a gente vai virar a contracapa e trabalhar na capa, justamente a capa que dá identidade
ao nosso projeto, tá? Que é esse Jaguar. Nessa peça aqui, que é a peça original, tá? Que eu tô tentando reproduzir, essa parte aqui, né, essa capa foi feita com papel de arroz, tá? A estamperia tem esse papel de arroz, que é o Jaguar. Eu vou fazer, visando a mostrar uma outra alternativa, eu vou fazer com o papel de scrap, tá? O papel de scrap também tem um dos papéis desse Jaguar. Eu vou tirar aqui, vou destacar o papel do bloco. Aqui nós temos o Jaguar. Essa parte aqui, que me ajuda a montar o título do livro, né? Também vem no papel de arroz, que é essa parte aqui de cima. Então essa parte aqui eu vou poupar, eu não vou colar na capa, eu vou poupar para depois a gente fazer um trabalho que dê esse mesmo efeito aqui do título, tá? Então eu vou tentar centralizar aqui o Jaguar, de modo que eu não use essa parte aqui de cima, tá? E que o Jaguar fique bem centralizado aqui na capa do livro. Ó, essa parte aqui eu vou jogar um pouquinho mais para cima, justamente para que ela não, para que eu não a utilize, tá? E utilize só essa parte aqui que tem essa parte aqui que tem esse tronco aqui, né? Esse trabalhado de madeira. E olha como é lindo o verso desse papel, tá? Esse animal print de onça. Então eu vou só seguir mais ou menos aqui. Então, o que eu vou fazer? Cola, tá? É interessante que essa cola seja uma cola sem ácido, porque se ela tiver ácido, ela pode amarelar o nosso papel, e a gente não quer isso. E vou distribuir pela minha placa. Vou colocar aqui o papel onde eu quero que ele fique. No caso vai ser aqui. Vou acertar aqui em cima. Acertei aqui. Vou pegar a espátula e começar a alisar aqui o papel. Feito isso aqui, a gente pode fazer duas coisas, tá? A gente pode seguir de formas diferentes. Eu vou tirar aqui o excesso na tesoura. E agora, aqui a parte de cima, eu vou passar uma lixinha também, mas todo esse resto aqui, papel, a gente vai tirar com auxílio de uma lixa, tá? Prontinho, pessoal, ó. Tá aqui feito. Ficou perfeito. Ficou muito parecido o resultado com o que
que foi feito em papel de arroz, tá? Ficou tão bonito, gostei bastante. Existe um passo que eu gosto de fazer, que é o de selar esse papel aqui, que é, eu passo mais cola aqui por cima, distribuo essa cola, e agora eu venho com um rolinho só para finalizar isso aqui e tiro as marcas do pincel. Aqui tá feito. O próximo passo vai ser a gente trabalhar a contracapa de novo. Tá? Eu precisei fazer a capa para finalizar a contracapa. É assim que funciona. Aqui a cola secou, tá? A cola que eu usei para selar aqui a nossa capa. E eu quero fazer uma outra coisa também, uma gracinha, tá? Que é, eu quero escurecer um pouco os cantos aqui. Eu não quero que fique tão branquinho. Então, eu venho com a mesma carimbeira, tá? Permanente. E veja, a gente tem aqui uma frase, né? Os rios do tempo correrão seu próprio curso, e eu tenho aqui algumas borboletas, tá? Vou repetir isso também. E como que eu faço isso? Eu utilizo esse produto aqui, que são, peraí que eu tô pegando, os die cuts, né? Os die cuts da coleção Amazônia. E aí eu tenho outras 3 borboletas aqui e eu vou utilizá-las, né? Então vai dar para ficar bem igualzinho o que a gente tem aqui, bom? Então a gente usa os die cuts para colocar aqui, né? Para colar aqui, mas só os die cuts não são tudo que a gente usou. A gente usou também isso aqui. E o que é isso? Isso aqui é um recorte do bloco, tá? Eu usei esse bloco pequeno aqui da coleção Amazônia, que é o 20.3 por 20.3. E ele vem com várias aqui frases, né, que a gente pode usar e recortar. Eu escolhi para esse projeto, para essa reprodução, esse aqui. Deixe que o silêncio fale, tá? Eu vou recortar com uma margem. E vou pegar um pedaço de papel Paraná. Pode ser papel Paraná, pode ser papel bolo, tá? E vou colar aqui da mesma forma, com a mesma técnica que eu usei para colar o papel discreto na capa da nossa caixa livre, tá? Então, ó, essa técnica eu também vou usar pra gente fazer a capa do livro, pra gente fazer o título do livro. Então, essa parte aqui é importante. Ó, pego a cola, pessoal, acho que secou aqui, vamos ver, ó, bem seco o nosso die cut, tá? O que a gente vai fazer? Vou colocar essa placa aqui do lado. Eu vou pegar uma régua aqui de metal, vou pegar também um estilete, tá? E aí
eu vou deixar uma margem mais ou menos da mesma forma que eu deixei ali na hora que eu recortei essa parte, tá? E aí eu só vou cortar isso aqui. Ó, aqui a gente tem então o nosso die cut. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Ó, perfeito, né? Vou pegar uma carimbeira agora e vou passar aqui do lado, ó, para não ficar assim descolorido, tá? Só vou tingir aqui, nada demais. Então, como eu disse, nós temos 3 borboletas. Eu vou pregá-las aqui, eu vou colá-las aqui por ordem de tamanho, maior, tá? Curiosamente, ficou aqui uma marca que me parece bem no centro. Aqui, eu vou usar essa marca então de régua aqui. Ó, e vai ficar assim a composição aqui de dentro, tá? Eu vou passar a cola. E agora eu vou deixar isso aqui secar, tá? Assim que secar, a gente passa para decorar então a parte da capa da nossa caixa livro. Pessoal, aqui o nosso projeto começa a tomar mais identidade, tá? Ó, eu já passei o verniz, ele secou, tá? É um verniz fosco, como eu disse que eu havia dito que faria, tá? Aqui, ó, tudo envernizado já, e aqui do lado também. Então, agora a gente começa com alguns detalhes que já fazem parte da finalização, tá? A primeira coisa que eu faço é juntar aqui a tampa e a parte de baixo, mas eu ainda não vou parafusar, tá? Porque eu quero fazer uns detalhes aqui na parte de baixo, então eu ainda não vou parafusar, mas eu só quero deixar aqui para saber mais ou menos a disposição dos elementos que eu vou usar. E aí, eu peguei aqueles restinhos, né, aqueles retalhos da textura que a gente já usou, e aí eu vim fazendo aqui dispondo aqui esse material de modo que eu acho que fique interessante, tá? Então, ó, coloquei essa parte aqui no canto superior, vou colocar aqui nas laterais também, tá? A madeira aqui. Ó, vai ficar assim. Então, essa daqui são as madeiras que eu vou precisar colorir, tá? E como que eu faço isso? Eu vou tirar e vou colocar no jornal. Eu adoro jornal de montagem. Vou começar aqui por cima, deixar em ordem, para depois, na hora de descolar, eu saber onde é onde. Ó. E vou pintar da mesma forma que eu pintei as outras peças em madeira, tá? A primeira coisa que eu faço é passar o gesso acrílico. Vou
Vou pegar a tinta aqui. E venho cobrindo aqui a madeira. Vou pegar aqui o projeto original. Ó, a gente tem esse fio de rami aqui ao redor. Ele serve para arrematar essa parte aqui de cima, tá? Vejam, vou pegar o projeto que nós estamos fazendo. Ó, eu acho que fica muito discrepante onde acaba aqui. Então eu acho que um fio de rami ele nos ajuda a suavizar isso. Então, como é que a gente vai fazer, tá? Vou pegar aqui um fio de rami, tá? E vou deixar sobrar um pouquinho, porque eu vou arrematá-lo ali na dobradiça, tá? Então, no parafuso da dobradiça. Então, eu vou deixar sobrar um pouco. Depois eu venho com uma cola que cole fio de rami, tá? Pode ser a cola de sua preferência. A que eu uso é essa daqui, mas a cola que servir a vocês. Ó, eu gosto do biquinho dela, que ela me ajuda aqui. Ó. Essas duas partes que sobraram, como eu disse, a gente vai arrematar no parafuso da dobradiça, tá? Mas até lá é importante que tudo esteja bem sequinho aqui. Pessoal, secou aqui. Agora, eu até troquei aqui o papel, né? Eu dobrei aqui de outro jeito. E eu vou, com o gel envelhecedor, fazer o mesmo processo que eu fiz no revestimento da caixa. Então por isso eu não vou diluir em água, mas meu pincel aqui tá úmido, tá? Para facilitar a aplicação então do gel envelhecedor. E aí, à medida que eu for passando aqui, ó, eu já vou tirando do jornal e colocando aqui na minha base de trabalho para secar depois. Ó. Agora ela está seca de uma forma suficiente para eu conseguir trabalhar aqui na nossa capa, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, montar de novo. Eu coloquei um gabarito aqui atrás, gente, só para saber mais ou menos o que é onde, tá? Ficou assim, por enquanto. Eu vou esperar essa cola aqui secar, tá? Enquanto ela seca, também vai secar a cola ali do fio de rami que eu coloquei em volta. Pessoal, deixei aqui colando, tá? A nossa textura. Aqui também, ó, o rami. Eu acredito que esteja seco
cola já, a cola já esteja seca. E aí eu tiro aqui a fita crepe, tá? Então, ó, ficaram, como eu disse, essas duas pontas aqui, né, de fio de rami. Então, quando eu estava fazendo a primeira peça, eu tive a ideia de colocá-las aqui, né, ancorá-las no parafuso. Nessa outra caixa aqui, eu vou fazer isso não no parafuso de baixo, mas nesse parafuso central aqui. E como é que eu fiz isso, tá? Como vocês já viram, eu parafusei aqui a dobradiça, tudo, tá? A caixa tá abrindo normalmente. O que eu faço é o seguinte. Eu vou desrosquear um pouco. Eu preciso que todos os parafusos já estejam devidamente instalados. Eu vou desrosquear um pouco aqui e vou dar uma volta no parafuso, tá? Vou até puxar um pouquinho mais. Dou uma volta aqui no parafuso, tá? E aí, você pode ou dar um nó, eu acho que fica muito grande aqui o nó, né? Ou então a gente vem com uma gotinha de cola instantânea, só para garantir que isso aqui não vai soltar, tá? Ó, venho aqui de novo, dou mais uma puxada aqui, tá? E venho com uma gotinha aqui, ó, de cola instantânea. Agora, uma outra coisa que eu fiz também foi passar 2 fios de rami aqui nessas outras partes. Ó. Fiz exatamente a mesma coisa, tá? Fiz aqui e aqui e no do meio, nos 2 do meio, tá? Prontinho, ó, as duas cordinhas de rami, né, os 2 cordões de rami estão pendurados aqui, tá? Essa parte aqui, vamos ver, ok, certinho, ó. A gente abre e tem o nosso livro aqui. Agora é a parte final de embelezamento, né? A gente começa a pensar aqui no título. Lembram que eu tirei aquela parte ali escrita Exploration of the Valley of the Amazon, né? O desbravamento do Vale da Amazônia. E aí, esse título, ele fica aqui, né? A gente vai usar papel Paraná, a gente vai cortando para fazer um volume, tá? Mas essa parte fica aqui. Agora, a gente vai usar os die cuts também para ir esses recortes de madeira colorida também para ir embelezando a nossa peça. Então vamos lá. Esse aqui vou deixar para cá a embalagem. Vou pegar os die cuts que estão aqui do lado. E essa parte, gente, ela é a mais gostosa. A gente fica criando as coisas,
A gente fica vendo o que encaixa onde, tá? Então é uma parte bem gostosa. Esses dois aqui eu vou salvar para colocar aqui na lombada, tá? Esses dois eu não devo usar aqui nessa parte. Agora, os demais, ó, eu tenho costela de Adão, eu tenho folhas, tá? Isso aqui tudo eu vou usar. Essa plaquinha escrito Rio Amazonas. Olha, eu tenho esse besouro aqui, eu acho que ele fica bem legal, né? Aqui eu usei, ó, um grilo. Esse grilo é muito fofo. Eu usei esse grilinho muito fofo. Essa planta aqui, tá? Eu não sei o nome dela. Aqui na minha região a gente chama de bananinha, mas de fato eu não sei o nome. Porque as pétalas parecem umas bananinhas, né? Mas o nome eu de fato não sei. Pode ser uma arara, só que a arara eu acho que a paleta de cores dela destoa aqui, além de o papo dela ficar muito grandão. Aqui uma... esse aqui vai ficar muito legal. Então, vamos fazer o seguinte primeiro. Ó, eu fiz aquele die cut, né, com papel Paraná, passei cola aqui e tudo, e depois passei a carimbeira aqui, tá? Vou pegar os meus retalhos de papel Paraná aqui, ó, inclusive retalhos desse die cut que eu fiz, e eu vou criar uma altura aqui. Vamos lá. Peguei os pedaços. Né? Então a gente vai vendo mais ou menos onde vai colocando as coisas. Esse aqui, que é uma Vitória Régia, eu vou colar aqui embaixo porque ele caiu ali e eu acho que deu super certo para encobrir essa falha aqui. Esse besouro aqui, gente, eu vou ter que encaixá-lo aqui. Eu tô apaixonado por ele. Talvez aqui. Ainda sujeito a mudanças. A gente tem um periquito aqui, coisa mais fofa. Olha, que fofinho. Eu tenho algumas penas aqui também. O tucano também, eu acho que a cor dele acaba fugindo da paleta. Deixa eu ver aqui. Ai, essas orquídeas com certeza, pelo menos uma eu vou usar. Essa flor aqui. Essa flor tá no papel. Vou encaixá-la aqui também. E aí... Cadê o orquídea? Gente, é tão perfeito o desenho que às vezes o desenho fica aqui em cima e a gente não consegue ver. Deixa eu orquídea aqui. Talvez o besouro aqui. Gosto aqui. Vamos ver o que mais.
vem preso, né? Ele vem pré-cortado só para ser destacado na madeira. E como é madeira, a gente vem aqui, ó, e dá uma lixadinha, fica perfeito. Esse aqui fica aqui, ó, posto. Essa flor de hibisco é muito grande. Esse tema lindo aqui, ó. Tema aqui. Ou talvez uma pena mais ou menos na mesma paleta dessa. Fica outra coisa. Agora, yes, esse botão aqui vai ficar lindo. Então, tem mais folhas aqui. Eu acho que no lugar certo. Gente, isso aqui, fazer isso aqui, ir montando isso, é uma delícia. Isso aqui eu preciso de um degrauzinho, mas ele vai ficar aqui. Que eu gosto. Olha, mais folha aqui de bananeira. Composição aqui. Eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa aqui no meio. Eu gostaria de cobrir isso, mas como? Vamos ver. Se eu usar essa flor aqui, ó. Essa ponta eu volto lá pra cá, porque eu acho que ela tava bem aqui. Essa daqui embaixo. Eu acho que é isso. Vamos ver. Se tem mais alguma coisa que eu não tô enxergando aqui. Daqui fica aqui embaixo. Não é de papel, tá? Infelizmente. Mas talvez se ela ficar aqui. Não gosto. Eu acho que vai ficar aqui mesmo. Essa daqui eu acho que ela sobrou ali. Não gostei. Ó.
quase pronta. Por que quase pronta? Por que quase pronta? Porque eu gosto de passar relevo transparente em muitos dos meus trabalhos, e aqui não vai ser diferente. O relevo transparente, ele fica assim, ó. Vou mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Aqui é relevo transparente. Então, eu preciso fazer isso por último. Isso precisa ser a última coisa que eu faço aqui no meu projeto. Então eu vou esperar isso aqui tudo secar e vou fazer depois a lombada. Vou fazer com vocês, evidentemente. A lombada, como eu disse, eu separei duas peças aqui, tá? Essa daqui vai ser tipo o título que fica na lombada. E essa daqui vai ser uma imagem que vai ficar ali na lombada. Só que, ó, essa daqui fica aqui em cima. Só que vai faltar um aqui pra baixo. E o que eu vou fazer? Eu peguei outro molde flexível, também da estamperia, para esse projeto especificamente, essa reprodução especificamente, ó, e fiz em renda líquida, tá? Esse aqui, o código dele é o K3PTA573, tá? Fiz aqui, ele tem várias, vamos chamar de mandalas, mas não são mandalas. Ele tem várias mandalas aqui, ó. E aí eu vou recortar uma delas para fazer essa parte de baixo aqui. Vou recortar, passar o gesso acrílico, pintar, e aí depois a gente vai fazer isso junto. Mas só saibam que eu vou recortar uma delas, tá? Eu quero deixar isso claro, que eu não vou fazer aqui agora. Mas, aliás, recortar é uma coisa que eu até posso fazer. Ó, ele precisa ser pequeno. Eu acho que eu vou escolher... Vamos ver. Essa daqui. Talvez seja muito pequeno. Mas tem que ser menor. Vamos ver. Essa aqui é muito pequena. Essa aqui é menor já. Talvez dê certo. Talvez essa daqui. Essa daqui é melhor. Ó. Então eu vou recortar aqui. Bom, a parte dos enfeites aqui da capa, então, estão todos colados, né? Aqui eu ainda vou passar um relevo transparente, mas antes de passar o relevo transparente, a gente vai fazer a parte da lombada, como eu havia dito. Vou deixar aqui o nosso livro assim, ó, para vocês verem como é a parte da lombada, ó. Eu coloquei aqui 3 die cuts, né? Dois que são esses círculos aqui, e um no meio com uma frase, né? Aqui no carro você não... Aqui no caso ele diz que não se herda o amor à terra, não se herda a terra, mas o amor à terra. E aí, eu só tinha um die cut desse circular, certo? Eu vim aqui, recortei com vocês em renda líquida, esse aqui, fiz uma pintura, e colei, como vocês viram aqui, eu estava com alguns pregadores, colei esse fio de rami aqui. A colagem, gente, é bem simples, tá? Eu vou passando a cola, vou colocando o pregador aqui para ele ir segurando, ok? O rami, até que ele esteja colado, como está aqui, tá? Eu acho que o fio de rami aqui do lado, ele dá um charme muito bacana. Então, eu gosto de colocar. Vou posicionar aqui. Essa frase aqui, ela diz que a vida é muito preciosa, não a destrua. Ela é uma tag, tá? Ela tinha um trapézio aqui que eu recortei, ele fica só retangular aqui. Eu tirei a parte de cima da tag e aí coloquei o rami aqui do lado, da mesma forma que eu coloquei aqui.
e vou esperar isso aqui colar, ok? Coisa rápida, pouco tempo esperando, e aí a gente já faz a parte do relevo transparente finalmente, ok? Pessoal, tá seca aqui a minha cola, tá? Ó, vocês podem ver, a lombada está pronta. Agora é o último passo que eu venho anunciando há algum tempo. Gosto muito de usar relevo transparente para alguns detalhes, tá? O relevo aqui que eu estou usando, não vou indicar a marca porque existe mais de uma marca no mercado e das que eu usei, todas atenderam a minha necessidade. Então a que eu indico é aquela que você comprar próximo a você. Só basta que seja relevo transparente, tá? A estamperia também tinha uma linha tinha um produto que era o relevo transparente também, mas eles tiraram de linha. Então, a minha indicação é que você use a marca que você encontrar. Vou pegar aqui e trazer mais perto para vocês verem, ó, como fica, tá? Por enquanto fica assim, mas ele vai secar e vai ficar transparente, ó. Faltou um pedacinho aqui no canto, vocês estão vendo? E aí eu só vou terminar então de cobri-lo.